Na programação da Rádio Cidade FM, o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Palavras sábias do nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação, Pastor Paulo. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, esses espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Ouvintes amigos, nós estamos dando início no programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando um pouquinho mais atrasado porque estava chovendo muito, vento, chuva. Então nós atrasamos um pouquinho, porque eu ia falar. Então nós queremos mandarmos uma saudação a todos os amigos, a todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Que Deus abençoe a todos e continue nos prestigiando para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos nesse momento mandarmos saudações aos irmãos, aos ouvintes de Itaquiraí, Pastor Dedé, para a igreja, também para Amaporã, também vamos mandar para o Pastor Eduardo, para o seu pai, um abraço, que Deus abençoe, e também vamos mandar aqui para Alto Paraná, alô Alto Paraná, vamos mandarmos uma saudação para a delegacia, para os presidiários, para os policiais. Nós mandamos uma saudação e nós vamos colocar nos hinos de louvores a Deus e também para o seu elevo espiritual. A Bíblia nos diz que a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Então, se você, meu amigo, estiver me ouvindo, a sua fé vai acrescentar. Nós vamos falarmos um pouquinho daqui a pouco a respeito da fé novamente, porque é muito importante você saber como você crer, como você ter fé. E nós também mandamos uma saudação para São Paulo. Alô, São Paulo, vamos mandarmos uma saudação para o Anderson, que está sempre ouvindo este programa, para o Vanderlei, para o Marcos, para a Kátia, para diversos filhos que eles têm, são 4, para o Jonas, alô Jonas, você que ouve-nos sempre, também para o Mateus, alô Mateus, um abraço para você também para a caçulinha aí, a menininha que gosta de cantar, de louvar o nome do Senhor, nós mandamos um abraço, uma saudação, como é o nome dela? Bianca, alô Bianca, um abraço para você, também um abraço para o
o nosso querido neto aí, o anjo, como é que é o nome? Gabriel. Alô, Gabriel, um abraço para você, para o Rodrigo também. Então, que Deus abençoe a todos, continue nos ouvindo. Isto fará muito bem, porque a palavra de Deus, ela é sempre bem-vinda. Também para a Silvânia. Alô, Silvânia. Alô, Nicodemos, pastor Nicodemos. Silvânia, Deus abençoe a vocês. Também mandar uma saudação aí para o espoletinho aí. Como é o nome dele também? É o Guilherme. Alô, Guilherme. Guilherme, alô. Leidiane, Viviane, um abraço, Deus abençoe. O vô ama muito vocês. Também o Juninho. Alô, Juninho, Deus abençoe. Também para o Eliseu. Mandamos uma saudação para o Eliseu, para a sua esposa, para a Marta. Quem mais falta? São diversas pessoas. Alô, Paulo. Alô, Henrique. Alô, Eduardo. Nós mandamos também um abraço a vocês e também a Regina, Deus abençoe a todos, continue nos prestigiando, continue nos ouvindo, que Deus abençoe. E vamos ver se nós conseguimos lembrar de mais alguém, porque são muitas pessoas, então a gente que nos ouve, e também aqueles que nós não mencionamos seu nome, que está nos ouvindo, um abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos ouvirmos um hino aqui, queria ouvir um hino espiritual, um hino sentimental. Vamos ouvir para o seu elevo espiritual, e nós oferecemos esse hino a todos os ouvintes, a todos os amigos. Guarde bem essa palavra, Deus ama todos vocês. Deus não quer que ninguém se perca, por isso que Ele está dando essa oportunidade para você nos ouvir, para você estar ligado no programa, para que você venha aprender muitas coisas que muitas das vezes você não sabe. Então, vamos ouvir o hino, nós oferecemos a todos os amigos, todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. Ouça e nós retornaremos. Recebe o meu nada, refaz
recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro, é tudo que tenho. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor,
Ouvintes amigos, nós estamos anunciando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a Hora da Verdade. Palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós queremos também mandarmos um abraço aqui para o pastor José Valto, o presidente desse ministério, para a sua família também, que Deus abençoe a todos. Alô, pastor Valto, um abraço, que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus Cristo, um abraço para a igreja também. E nós vamos falarmos um pouquinho mais, há poucos dias nós pregamos, foi quarta-feira passada, nós falamos a respeito de fé, e o assunto foi referente àquela mulher que tinha somente um pouquinho de azeite na botija. E ela não sabia o que fazer. Ela foi ao homem de Deus. E o homem de Deus orou ao Senhor e Deus deu a solução. E hoje nós vamos falarmos também a respeito de uma outra mulher. Nós falamos a respeito daquela que tinha perdido o seu esposo. Ele tinha morrido, tinha 2 filhos, e os filhos iam serem escravos, mas houve uma intercessão de Deus, porque ela procurou homens de Deus, ela procurou quem tinha de Deus uma unção, quem tinha de Deus uma solução. A Bíblia nos diz: credes em Deus e credes nos profetas, e prosperareis. É para nós cremos em Deus e nos profetas, para que nós possamos prosperar. Agora tem pessoas que não acreditam em profetas. O próprio Senhor Jesus Cristo, na realidade, como homem, ele era um profeta. Ele disse desta maneira: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. E ele disse também de uma outra maneira: credes em Deus e credes também em mim. Como homem, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar lugar. E se eu for, eu voltarei para vos buscar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Então nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus, se não globalmente, pelo menos parcialmente, para vivermos a eternidade com Ele. Louvado seja Deus. Mas nós vamos falar então agora a respeito de Eliseu. Louvado seja Deus. Eliseu, quando aquela mulher sunamita, ela não tinha filhos, Eliseu passava sempre na sua casa, e ela, muito gentil, junto com seu esposo, disse: vamos fazermos um cômodo aqui, para que esse homem de Deus, quando ele vier, ele passe aqui, ele descanse um pouco. Vamos colocar uma cama, uma mesa, 2 cadeiras, porque geralmente Eliseu vinha junto com seu auxiliar. E de repente, pela bondade daquela mulher, Deus tocou no coração de Eliseu e do seu auxiliar, para que ela tivesse um filho, porque ela não tinha filhos, e seu marido já era bem de idade, e ela também talvez. E a Bíblia nos relata que o homem de Deus foi a ela, o seu auxiliar, e descobriu realmente que ela não tinha filhos. E disse: você precisa de alguma coisa do rei? Porque Eliseu era muito chegado ao rei. O rei tinha muita amizade com Eliseu, o profeta. E ela disse: não, meu senhor, eu não preciso de nada, eu tenho tudo, eu estou no meio do meu povo e tal.
Que bênção, né? Não preciso de nada, tenho de tudo. Mas o auxiliar de Eliseu disse: olha, Eliseu, ela não tem filhos. Então vamos orarmos ao Senhor para que Deus dê um filho a ela. E então apresentaram ao Senhor e foram a ela e disseram: a tal tempo você terá um filho, abraçarás um filho. E ela disse: não brinque comigo, meu Senhor, não brinque comigo, porque o meu esposo já é de idade, eu também não sou muito nova. Mas quando Deus quer fazer uma obra, Ele faz, porque não existe nada impossível para Deus. Guarde bem essa palavra. Não existe nada difícil para Deus. Tudo é possível àquele que crê, e tudo é possível para Deus. Não existe nada neste mundo que é impossível para Deus. Sabe por quê? Porque Ele criou a terra, Ele criou os mares, Ele criou os grandes e os pequenos lumiares, Ele criou esse infinito que você contempla. E assim mesmo, muitas das vezes, nós encontramos pessoas que têm a mente fechada e não entendem que Deus existe. Ele mesmo fala que ele é como se diz assim, incrédulo, não crê. Mas se a pessoa meditar um pouquinho, até os animais sabem que Deus existe. Nós vemos o caso daquela mula que falou com Balaão. Você já imaginou uma mula falar com um homem? E não só a mula, mas nós vemos outros casos aí, que Deus usa o animal para falar com o homem, os pássaros. Eu já tive esse privilégio. E também vi pessoas contarem que a criação falou com ele. E muitos não acreditam. Mas Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Nós vemos aí os papagaios, não falam? Falam. Mas existem outros animais que imitam. Há poucos tempos eu vi lá no Amazonas, ou no outro país aí, um pássaro mais ou menos maior que uma galinha. Ele imitava tudo quanto era ruído de pássaros, de animais, de motosserra cortando a árvore. Ele imitava tudo. E por que ele não falar? Deus dá sabedoria para os sábios, ciência para os entendidos. Se você é sábio, procure ser mais sábio ainda, porque Deus vai abrir mais e mais a sua mente. Agora, se você não acreditar em nada, então será difícil, porque a Bíblia diz: os sinais seguirão aos que crerem. Então, se você crer, os sinais podem te acompanhar e vem acontecer. Eu vi um médico há poucos dias. Ele estava na igreja. O filho dele nasceu com o pé torto. E ele estava dentro da igreja. Sabe que médicos não são todos. Hoje nós temos muitos médicos que estão nas igrejas. Não só médicos, mas advogados, juízes. Já vi juízes também na igreja. E ele, através da oração, o pé do filho dele deu um estralo e voltou no lugar. Não é que ele tinha saído do lugar, não. Ele nasceu já com um defeito. Mas para Deus nada é impossível. Eu tenho essa experiência porque eu já passei também por coisas difíceis. Para o homem não tem solução, mas para Deus tem solução. Então nós estamos falando a respeito de fé. Então esta mulher sunamita, ela não ficou meio duvidosa, mas através da palavra de Eliseu e de Geazi, ela acreditou um pouco. E no tempo determinado por Deus, ela teve uma criança. E essa criança, ela morreu. Após alguns anos, essa criança veio a falecer. Mas essa mulher já tinha tido a experiência
daquilo que o profeta havia dito para ela: a tal tempo você terá um filho. E quando o filho dela estava um dia na roça, e ele sentiu uma dor de cabeça, o pai mandou trazer ele para casa, e quando chegou em casa, a dor de cabeça foi muito e ele morreu. E a mãe dele deixou aquela criança em cima da cama, talvez até a cama do próprio Eliseu, e correu ao encontro do homem de Deus. Veja bem, a fé. Se alguém que não tem fé, ia deixar a criança morta lá e simplesmente ia avisar as pessoas e tal e tal. Mas ela correu ao homem de Deus. E o homem de Deus, quando viu ela, disse: alguma coisa está acontecendo, Deus me encobriu. E quando ela chegou-se perto de Eliseu, ela disse: Eliseu, eu te pedi algum filho. Ela foi até um pouquinho meio grosseira. Eu te pedi algum filho, eu disse para você: não me enganes. E Eliseu disse para ela: o que está acontecendo? Aí ela disse que o filho havia morrido. Eliseu imediatamente pegou um bordão e mandou o seu auxiliar Geazi ir até a casa onde o menino estava e colocar o bordão sobre o menino para que ele ressuscitasse. Mas eu tenho muitas das vezes falado a respeito do homem de Deus que tem a ferramenta e daqueles que não têm. E infelizmente, até no meio do povo evangélico, existe inveja. Por exemplo, Deus te dá uma ferramenta, um dom de maravilhas. Alguém não tem, então fica te acusando, dizendo que você é charlatão, que você é isso, que você é aquilo. Existe aquela pessoa que tem o dom da revelação, o dom de cura, e alguém também comenta porque não tem a ferramenta. Não tem e não acredita naquele que tem. Ou se acredita, a si mesmo fica zombando como que aquela pessoa não tivesse. Mas quem tem a ferramenta... muitas das vezes eu me expresso desta maneira. Você tem um carro e você furou seu pneu. Então você vai no mercado e fala: eu queria consertar o pneu do meu carro que furou. O mercado não vai consertar o seu pneu. Ali ele tem outras ferramentas de alimentação e tal e tal e tal. Mas para consertar o pneu do seu carro ele não tem. Você vai, pega o seu carro e vai no posto de gasolina. Chega no posto, não tem borracheiro lá. Você fala: eu queria consertar meu pneu que está furado. Ele diz: olha, não tem ferramenta para isso. Nós não temos ninguém que mexe com isso. Mas muitas das vezes, a pessoa indica: olha, para consertar o pneu você vai ali perto, tem um borracheiro assim, assim, ele mexe com o pneu. Aí você chega lá, ele conserta o seu pneu, aí você fala assim: olha, eu queria que você desse uma mexidinha no meu motor aqui, aumentasse a aceleração dele, ou diminuísse, que ele está muito acelerado e tal. Aí o indivíduo fala: não, mas eu não mexo com isso. Você tem que ir na oficina. A oficina tem a ferramenta. Então ele conserta só o pneu. Mexer no motor ele não pode. Então assim são os homens de Deus. Deus deu para um o dom da palavra, para outros deu os dons da revelação, para outros Deus deu o dom do amor, o dom da cura divina, o dom da libertação, pessoas que têm o dom para a libertação. Para outro Deus deu o dom de maravilhas, o paralítico anda, o mudo fala, o cego vê. Então, para cada um Deus deu um dom. Nós vemos que até no meio dos discípulos acontecia isso. Nem todos os discípulos de Jesus que estavam com ele foram privilegiados com ferramentas, com os dons espirituais. Não. Pedro tinha, Paulo tinha, Estevão tinha. A Bíblia fala que Cornélio mandou alguém ir lá na casa de
me fugiu da mente o nome da pessoa, Ananias, para que ele ficasse curado, porque ele estava cego. Paulo foi lá, e chegou lá, ele orou, e as vistas de Paulo voltaram ao normal, caíram como escamas. Então, cada um de nós, Deus deu uma ferramenta. Muitas das vezes você vê uma pessoa, na sua simplicidade, ele tem um dom maravilhoso de prosperar, de fazer algo que você fica encantado de ver o que ele faz com um pedaço de madeira, ou com ferro, ou com outras coisas. Então Deus deu uma ferramenta para cada um. O que não pode é você não ter a ferramenta e ficar zombando daquele que tem. Isso aí chama-se inveja. Isso no meio do povo de Deus não pode existir. Muitas das vezes você vai numa igreja e aquela igreja não tem ninguém que tenha o dom de maravilhas. E ali tem pessoas cegas, paralíticos, mudos. E não acontece nada, porque falta ferramenta. É preciso que alguém esteja ali que tenha o dom da parte de Deus, os dons espirituais, para orar por aquelas pessoas e elas ficarem boas. Mas tem alguém que zomba, alguém que critica. É como criticar do próprio Senhor Jesus, né? Quando ele orou pelo cego, o cego viu. Quando ele orava pelo mudo, o mudo falava. Quando ele repreendeu aqueles demônios lá do Gadareno, e o Gadareno ficou imediatamente curado. Tem pessoas que não têm essa ferramenta. O dom dele é somente o dom da palavra. O dom dele é somente o dom de orientar. Mas falta ferramentas. Muito bem. Então, voltando lá para Eliseu. Eliseu mandou o seu auxiliar colocar o bordão. O auxiliar foi e voltou e o menino não ressuscitou. Será que era falta do homem de Deus? Não, ele não tinha o dom, ele não tinha a ferramenta, ele não tinha o dom. Ele tinha até fé. Eu já orei por mortos, por pessoas que estavam mortas, e Deus ressuscitou. E orei por outras pessoas que estavam mortas e Deus não ressuscitou. Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. E não foi só uma não, foi mais. Eu tenho uma neta chamada Viviane, que Deus, orei por ela, ela estava morta, e Deus ressuscitou. Orei por uma senhora aqui em Alto Paraná, todo mundo, muitas pessoas conhecem, até mesmo aqui o amigo que está ao nosso lado aqui, eu tenho certeza que ele conhece. Esta jovem foi nos revelado uns 10 dias antes de acontecer, que essa pessoa estava morta e nós íamos orar por ela e Deus ia ressuscitar. Mas Deus, Ele faz como Ele quer. Eu cheguei no hospital, os olhos dessa moça estavam branco, com um pano em cima, ela não respirava, pus a mão nela em nome de Jesus Cristo e Deus deu vida a ela. Ela ressuscitou. No outro dia ela estava sentada tomando café. Quando eu pus a mão nela, ela deu um suspiro. Não respirava, ela deu um suspiro. No outro dia ela estava tomando café. Isso aí foi revelado por uma profeta. E essa profeta disse: olha, pastor Paulo, nós vamos orar por uma mulher, ela está no hospital, ela está morta e Deus vai ressuscitar ela. E realmente aconteceu. E não foi só esse caso não, tem outros casos também que Deus faz. Mas Ele faz como quer. Eu não vou dizer que eu tenho essa ferramenta, não. Não vou dizer que eu tenho essa ferramenta. Alguns casos acontece como Deus quer. Agora tem pessoas que não. Ele tem aquela ferramenta especial. Ele chega e Deus opera e acabou. Não sei o porquê. Ele tem aquela ferramenta já de nascença, ou ele adquiriu da parte de Deus. Eu já vi pessoas nessa situação. Então, voltando lá para Eliseu.
o seu auxiliar voltou e disse: olha, eu orei pelo menino, pus o bordão em cima dele, mas ele não ressuscitou. A ferramenta quem tinha era Eliseu. Eliseu desceu com a sunamita e foi à casa dela. Quando ele chegou lá, ele orou sobre o menino. A Bíblia nos fala que ele debruçou sobre o menino 2 ou 3 vezes, pôs a mão no menino e Deus ressuscitou aquele menino. E ele entregou para sua mãe e disse: aqui está o seu filho. Assim aconteceu com Elias também. Elias também orou por uma criança que estava morta e Deus ressuscitou. E ele entregou para sua mãe e disse: aqui está seu filho. É um dom de maravilha. E não é qualquer um que tem, não. Você pode orar, você pode jejuar, você não tem a ferramenta e acabou. É Deus quem escolhe para quem Ele dá. Diz que, tem um dizer que Deus dá para quem Ele quer, porque Ele conhece a fé de cada um. E tem outras explicações que é até difícil de nós explicarmos. Eu já vi casos de pessoas que têm o dom e não usa. Tem a ferramenta, mas não usa. A ferramenta está encostada. Não vi uma pessoa só, não. Eu já vi mais pessoas. A pessoa tem o dom e não usa. E a gente quer o dom e não tem. Não tem a ferramenta para fazer aquele trabalho. E é tão maravilhoso você orar por uma pessoa e a pessoa receber a cura. É tão maravilhoso uma pessoa estar aí desesperada e você pôr a mão sobre ela e orar a Deus e Deus te responder e aquela pessoa ficar curada. É maravilhoso. Então o que aconteceu com Eliseu? Ele orou e Deus ressuscitou a criança e ele entregou nos braços da mãe. Então isto é fé. Tanto da parte da mãe que foi procurar a Eliseu. Então, se ela não tivesse fé para ir procurar Eliseu, lá onde Eliseu estava, a criança dela continuaria morta. Então, meu amigo, nós temos que se movimentar. Olha, hoje estava uma chuva muito forte e nós viemos aqui na rádio para dar esta palavra a você. Você tem que procurar buscar a Deus. Você tem que procurar ir à casa de Deus, à igreja. Você tem que procurar orar ao Senhor para que a sua fé ela acrescente. Não é verdade? Eu falei quarta-feira passada do azeite que foi aumentado. Aquele azeite que encheu todas as vasilhas. Olha, só tinha um pouquinho de azeite numa vasilha. Como é que encheu todas as outras vasilhas? É o mistério de Deus. Mas Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. E muitas das vezes o homem quer que Deus faça da maneira que Ele quer, mas não é assim não. Deus faz aquilo que lhe apraz, aquilo que Ele quer. Muito bem. E nós vamos agora ouvirmos mais um hino, e nós vamos ouvirmos também uma palavra com a evangelista aqui. Que Deus abençoe ela, que Deus faça como rios de águas vivas dentro de nós. A sua palavra, a Vanderlene, Deus vai usar ela também com uma palavra. Então vamos ouvir mais um hino e depois eu retornarei, se houver tempo. Hoje eu tenho a marca do sangue, sangue puro que me redimiu. Sinto paz, uma alegria constante. Minha casa desmoronada, Deus reconstruiu. No momento em que decidi que eu não era mais eu, aceitei
mesma vida. Hoje quem leva a minha vida é Deus. Naquele dia o sol pra mim renasceu. Algo bom em minha alma aconteceu. Pra que sofrer querendo mudar minha sina? Se pra eu mudar Jesus já sofreu. Eu deixei de andar por aí à toa, arrependido pra casa voltei. Unindo a Deus a minha alma entoa. Hoje vejo quem eu era e agora como eu mudei. Hoje eu tenho a marca do sangue, sangue puro que me redimiu. Sinto paz, uma alegria constante. Minha casa desmoronada Deus reconstruiu. A paz do Senhor, meus amados irmãos, agradecendo a Deus por mais um dia, né? Mais uma quarta-feira, mais um programa, né? Que o amor de Deus possa entrar nos vossos lares, nos vossos corações. Eu vou falar um pouquinho hoje de obediência. Antes eu quero mandar um abraço para minha querida Fran, da Casa Gaúcha, sua mãe, Dona Helena, que não perde um programa, né? São assíduas, não perde um programa. Que Deus abençoe vocês e a todos os ouvintes que estão nos escutando. Então, vamos falar um pouquinho de obediência. E a palavra de Deus nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É mais fácil obedecer, né? E nós temos vários exemplos na Bíblia de obediência, de pessoas que foram tementes a Deus, que obedeceram a Deus. Tem um exemplo bem conhecido, é o de Abraão. Abraão, Deus lhe deu um filho já, né? Na sua velhice, seu filho Isaque. Mas um certo dia, Deus falou para ele sacrificar o filho dele em holocausto. Abraão não questionou, mas eu acredito que deve ter passado muita coisa na sua mente, né? O único filho que ele tinha, que Deus já tinha dado já na sua velhice, e Deus pediu assim seu filho. Não é fácil, né? Você matar seu próprio filho em obediência ao Senhor. Mas ele foi obedecer porque ele tinha muita fé. Com certeza ele deve ter questionado algumas coisas, né? Alguns pensamentos, mas ele era um homem de muita fé. Então, ele saiu, levou seu filho, levou a lenha, levou fogo e levou mais 2 servos dele, né? Saiu, andaram bastante, até que chegou ao local de oferecer seu filho em sacrifício a Deus, né? E o seu filho Isaque perguntou: pai, aqui está a lenha, o cutelo que era para matar, né? O cordeiro. Mas o cordeiro onde está? E Abraão respondeu: Deus proverá. Aleluia.
Eu acredito que ele imaginou algo assim que Deus fosse fazer, né? Preparar um cordeiro para que ele viesse sacrificar e não sacrificar o seu filho, o seu único filho, né? Mas Deus viu que ele era fiel, que ele era obediente, mesmo num momento tão difícil, ele era obediente. Então, Deus proveu o cordeiro. Quando ele olhou para trás, tinha um cordeiro amarrado lá pelos chifres, lá enganchado lá nos arbustos. Então ele sacrificou o cordeiro a Deus e foram embora, foram embora, né? Mas ele foi obediente a Deus. E quem obedece a Deus sempre se sai bem, né? Ló, por exemplo, Ló obedeceu a Deus, obedeceu os anjos que Deus mandou na casa dele para que ele saísse imediatamente, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado estava cheirando mal nas narinas do Senhor, estava demais o pecado. Então Deus resolveu destruir a cidade, né? Mas poupou a vida de Ló e de sua família, né? Ló, suas 2 filhas e sua esposa. Só que Ló obedeceu, né? Pegou todo mundo, saiu, largou tudo para trás, porque ele tinha seus bens materiais. E Deus falou, não olhe para trás. Ló e suas filhas obedeceram, saíram correndo às pressas, não olharam para trás. Mas sua mulher não obedeceu. Sua mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque desobedeceu ao Senhor. E os que obedeceram, saíram de lá, foram morar em outros lugares, reconstruir as suas vidas, né? Deus poupou-lhe as vidas, porque eles eram pessoas de bem, eram pessoas tementes a Deus. Se eles fossem iguais aos outros, com certeza teriam morrido da mesma forma. Mas Deus poupou a vida deles, porque eles foram obedientes também. Temos vários exemplos na Bíblia, né? Tem Jesus também, que é um dos maiores exemplos que nós temos. Ele foi fiel a Deus até o fim, foi fiel ao Pai até o fim, mesmo sofrendo, mesmo passando por coisas que ele não gostaria de passar. Né? Que chegou um momento que ele falou, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, porque o sofrimento ia ser muito grande e ele já sabia que ele ia passar. Parece que quando a gente sabe que vai passar por algo, parece que a gente sofre mais, né? A gente já começa a sofrer antecipadamente. Então, para Jesus não foi fácil passar pelo que ele passou, mas em obediência ao Pai, ele passou por tudo isso para salvar a mim e a você, para nos libertar. Então ele sacrificou a sua própria vida, morreu, mas antes disso ele sofreu muito, né? Ele sofreu muito, teve momentos que ele chegou a pensar que Deus tinha desamparado, né? Quando ele fala, Eli, Eli, sentiu angústia, sentiu dor, sentiu desprezo, né? Ele chegou a pensar que Deus tinha desamparado ele. Tem momentos que é assim na nossa vida. Nós pensamos que não vamos conseguir passar por esse vale, por esse deserto. Mas Deus está no controle de tudo. Seja obediente a Deus. Você vai passar pelas dificuldades, pelas lutas, mas você vai passar e vai ser um vitorioso. Porque quem obedece a Deus não sai de mãos vazias. E a Bíblia também nos fala
que nós temos que obedecer a nossos pais, né? Quem obedece aos nossos pais sempre vai bem na vida e os seus dias são prolongados aqui na terra. Então, é melhor obedecer. É melhor obedecer porque a gente sofre menos. E o princípio da sabedoria é a obediência. Quem obedece é sábio, porque sabe que precisa obedecer. Quem ama, obedece. Né? Se nós falamos que amamos a Deus e não obedecemos, sempre estamos fazendo o contrário do que Deus nos manda, do que Deus quer que seja feito. Então nós não amamos. Né? A obediência faz parte do amor. Os filhos também da mesma forma. Eles mostram que eles amam os pais quando eles obedecem. Procura obedecer, né? Não fazer os pais sofrerem, porque os pais estão ali para orientar. Sabe o que é melhor para você? Estão ali para te orientar. Então, se você quer ser bem-sucedido na sua vida, obedeça. Obedeça a quem é seu superior. A gente tem que ver esse lado também da hierarquia, né? Se você trabalha, você tem um superior, você também deve obediência a ele. Isso é bíblico. Seja lá quem for. Se for uma mulher, se for um homem, se for um rapaz novo, se for uma pessoa de idade, se ele é teu superior, você deve obediência a ele. E Deus se agrada disso. Deus se agrada de quem é obediente. Procure fazer tudo da maneira certa. 100% nós não somos, nós somos falhos. Mas Deus sabe quando a gente tenta fazer o certo. Pelo menos tenta fazer o certo, quer fazer o certo. Ele sabe, Ele conhece o meu e o teu coração. Mesmo errando, né, Deus conhece seu coração. Muitas vezes a gente erra tentando acertar. Mas Ele sabe. Quando nós fazemos sem querer, inocentemente, e quando nós erramos porque queremos. Então procure obedecer ao Senhor, procure obedecer a seus pais, a seus superiores. Isso é muito bom. Deus se agrada. Então, fica aqui minhas poucas palavras. Hoje o tempo está meio corrido. Que Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Procure obedecer. Deus abençoe a todos. Amém. 1, 2. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a Hora da Verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer, em poucos segundos aqui, poucos minutos, Deus te ama, meu amigo. Você que está me ouvindo, seja na cadeia, onde você estiver, seja qual for a sua situação, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Dê ouvido à palavra de Deus para que Deus mude a sua vida. A salvação, ela só vem do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e você terá a bênção na sua vida, no seu lar, na sua família, em tudo quanto você puser essas tuas mãos. Então nós vamos despedirmos nesse momento, mandando um abraço a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa os teus filhos que ouviram a tua palavra, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que estava, meu Deus, atento a esta programação, para que o teu nome seja glorificado, cura, liberta, salva, faz maravilhas, Pai. Nós sabemos que o teu amor é incomparável. Então, Senhor, nos dê a bênção, nos dê a vitória, em nome de Jesus Cristo. Até quarta-feira.